Tem som que a gente ouve com o ouvido e tem som que entra pela alma. Naquela tarde abafada de verão, o milionário Horácio Bevilacqua, um homem que mandava mais em banco do que o próprio gerente, resolveu passar por uma rua que não pisava há mais de 20 anos. Rua estreita, de paralelepípedo torto, muro descascado, cachorro dormindo na sombra. Uma rua igual a tantas outras do subúrbio esquecido da cidade grande. Só que o que ele ouviu ali, meu amigo, não era comum. Do outro lado da rua saía uma música. Não era dessas que tocam em caixa de som. Era viva, crua, pura. Saía de um violino, velho, mas valente. E a menina que tocava devia ter uns 9, 10 anos. Descalça, cabelo preso num coque improvisado. Um vestido tão gasto que pedia socorro a linha e agulha. Mas o que ela tirava daquele violino? Ah, meu filho! Era como se cada nota abrisse uma ferida antiga no peito do Horácio. Ele parou, ali mesmo, no meio da calçada. O motorista ainda perguntou: "Tá tudo bem, doutor?" Mas ele nem respondeu. Só ficou ali, parado, com o olhar perdido naquela melodia. Era uma música que ele conhecia. Aliás, mais do que isso, era a música preferida da mulher que ele amou e perdeu. "Isso não é possível", murmurou ele com os olhos marejados. A menina terminou a música e olhou direto para ele. Olhar firme, olhar de quem já viu mais da vida do que devia. "O senhor quer ouvir outra?" Horácio engoliu seco. "Quem te ensinou essa música?" A menina deu de ombros, mas respondeu com uma calma que machucava. "Minha mãe tocava para mim antes de ir embora. Dizem que ela morreu, mas eu ainda escuto ela às vezes. Aqui..." E apontou para o peito. O coração do velho milionário quase parou, porque a música que ela tocava era uma composição da mulher que ele amou e da filha que ele nunca conheceu. E nesse momento, ele entendeu que o passado não tinha ficado tão para trás assim. Se você é dos que acredita que destino escreve certo por linhas tortas, então fica comigo, porque esse caos tá só começando. E se prepara, porque vem coisa que até Deus duvida. Tem coisa que a gente acha que esqueceu, mas só jogou para debaixo do tapete da memória. Horácio Bevilacqua, o magnata das finanças, era temido nas reuniões, respeitado nos jornais e odiado por metade da própria família. Mas naquela calçada suada, com o terno colando no corpo e o coração acelerado como nos tempos da juventude, ele não era ninguém, só um velho, diante de uma criança que mexia num passado que ele jurava enterrado. "Qual o seu nome, menina?" Ela o olhou com estranheza, mas respondeu: "Aurora." O nome bateu nele como um tapa. Aurora era o nome que Luciana, a mulher que ele amou até o fim dos ossos, queria dar à filha dos dois. Uma filha que, segundo os papéis, nunca nasceu. "Quantos anos você tem?" ele perguntou com a voz tremendo. 10. Mesma idade que teria a filha que ele acreditava ter perdido. O chão pareceu fugir dos pés do milionário. O tempo deu um nó. Ele se lembrou da última vez que viu Luciana. Ela estava grávida, chorando na porta do consultório, dizendo que não queria dinheiro, só respeito. Mas Horácio, na época, estava preocupado demais com o nome da família, com os sócios, com a imagem da empresa. Fez o que todo covarde bem vestido faz. Pagou um bom advogado e sumiu. Luciana foi embora. Disseram que perdeu o bebê. Disseram que morreu pouco depois num hospital do interior. Mas agora, diante daquela menina, diante daquela música, nada fazia mais sentido. Aurora mordeu o lábio, desconfiada. "O senhor tá bem?" Ele assentiu, meio zonzo. "Sua mãe, como ela se chamava?" A menina respondeu sem pensar. "Luciana Costa." Pronto. O nome caiu como raio. Luciana. Viva. Pelo menos por tempo suficiente para criar aquela criança. "E seu pai?" ele arriscou. Aurora abaixou os olhos. "Nunca conheci. Minha mãe dizia que ele era muito importante, mas que escolheu o dinheiro em vez da gente." O silêncio que se fez naquele instante. Meu filho. Dava para ouvir o coração do velho, batendo feito tambor em velório. Aurora apertava o violino com força.
A senhora Marlene cuida de mim agora. A gente mora ali. E apontou para uma casa pequena, onde a tinta se despedia da parede. Horácio encarou a casa. Depois olhou de novo para a menina. Ela tinha o nariz fino da Luciana, o queixo também, mas o olhar era o dele. O mesmo olhar duro que o espelho mostrava todo dia de manhã. Ele tentou sorrir. Você toca muito bem. Aurora deu um meio sorriso. Minha mãe dizia que música é a única herança que não se rouba. E se ela soubesse o quanto aquela frase cortava, naquela noite Horácio não conseguiu dormir. Deitou no colchão mais caro da cidade, mas a cabeça ficou na calçada quente, ouvindo o som de um violino tocando mágoas que ele mesmo deixou acontecer. E quando o sol nasceu, ele tomou uma decisão. Uma daquelas que muda a vida de todo mundo envolvido, principalmente a dele. No outro dia, bem antes do café ficar pronto na mansão silenciosa dos Bevilacqua, Horácio já estava vestido, terno alinhado, olhar perdido e alma desorganizada. O motorista ficou até surpreso. Vai sair sem café, doutor? Mas ele só respondeu, hoje eu vou dirigindo. E foi, sozinho, como quem vai para o próprio julgamento. Pegou o mesmo caminho do dia anterior, cortou bairros que antes evitava e chegou àquela ruazinha onde a calçada era torta, mas a verdade parecia reta demais. A casa da menina Aurora parecia mais desbotada à luz do sol. O jardim era um pedaço de terra seca e o portão gemia como quem pedia socorro. Ele respirou fundo, levantou a mão e bateu 3 vezes. Quem abriu foi uma mulher simples, de olhar esperto e expressão de quem já teve que aprender mais com a vida do que com os livros. Pois não? Desculpe incomodar, eu vim falar com a Aurora. A mulher franziu a testa. Quem é o senhor? Me chamo Horácio Bevilacqua. Ela piscou, surpresa. O senhor é o homem do carro de ontem? Ele assentiu. Eu só queria conversar com ela, 1 minutinho só. A mulher ficou calada por um instante. Depois, abriu mais a porta. A Aurora está no fundo, praticando. Mas olha, não vá confundir essa menina. Ela já tem trauma demais para carregar. Ele quis perguntar o que ela queria dizer com aquilo, mas preferiu apenas acenar com a cabeça. Seguiu pelo corredor estreito, sentindo o cheiro de pão velho e sabão barato. E lá nos fundos, debaixo de uma árvore magra, lá estava ela, Aurora, sentada num caixote, afinando o violino como uma profissional. Ela olhou e sorriu, surpresa. Oi, senhor! Ele se abaixou até ficar na altura dela. Você pode me mostrar de novo aquela música? Ela assentiu, animada. Claro, mas hoje eu acrescentei uma parte nova que eu mesma inventei. Quer ouvir? E começou a tocar. Ah, aquele som. Era como se a alma da Luciana tivesse se materializado ali, naquele quintal seco. O ar ficou pesado. As mãos dele tremiam. E quando ela terminou, ele não resistiu. Aurora. Ele pigarreou. Tentou conter o choro que vinha subindo como água em enchente. Você sabe o que é um teste de DNA? Ela o olhou confusa. Já ouvi falar. É coisa de pai e filho, né? Ele assentiu. Isso. Aurora franziu a testa. O senhor acha que é meu pai? Eu não acho. Ele respirou fundo. Eu tenho quase certeza. Silêncio. O vento soprou fraco. Um cachorro latiu ao longe. O tempo parou por 3 segundos. Aurora apertou o violino contra o peito. A senhora Marlene disse que meu pai era um covarde, que ele abandonou minha mãe antes de eu nascer. Ela me contou que minha mãe morreu sem nunca esquecer dele, que chorava toda a noite, mesmo quando sorria de dia. Horácio engoliu seco. Eu não vou mentir, Aurora. A história é mais feia do que parece. Ela não disse nada, só abaixou os olhos. E quando voltou a falar, não era mais uma criança. Era uma alma velha num corpo pequeno. Se o senhor for mesmo meu pai, por que só apareceu agora? Ele fechou os olhos por um instante, deixou a dor atravessar. Porque eu fui burro, medroso, arrogante, porque escolhi status em vez de amor. Mas, principalmente, porque fui covarde. E agora, tudo o que eu quero é tentar consertar. Aurora mordeu o lábio.
Os olhos marejaram. A música foi o único jeito que achei de conversar com minha mãe depois que ela se foi. E talvez, ele sussurrou, também seja o único jeito de você me perdoar. A menina não respondeu, mas pela primeira vez não virou o rosto. E quando ela colocou o violino de volta no ombro e começou a tocar de novo, Horácio chorou. Chorou como não chorava desde o enterro da própria mãe, porque naquela nota, naquela melodia improvisada por uma criança pobre no quintal de uma casa esquecida, ele ouviu a chance de se reconectar com a vida. Tem dia que parece que o tempo resolve acertar todas as contas atrasadas de uma vez só. E foi assim com Horácio Bevilacqua. Depois daquele encontro no quintal, o velho milionário voltou para a mansão sem ver a cidade ao redor. O vidro escuro do carro refletia a paisagem, mas ele só enxergava o rosto da menina, o rosto da filha que nunca viu crescer. E pela primeira vez em décadas não foi para o escritório, não ligou para a secretária, não abriu a pasta de relatórios. Ele entrou no escritório particular da mansão, trancou a porta e começou a remexer caixas antigas, coisa que ninguém fazia desde que Luciana se foi. Cartas, fotos, recibos de depósitos, laudos médicos e, por fim, um envelope amarelado com o nome dela escrito à mão. Horácio, se algum dia você criar coragem de olhar para trás, vai saber onde me encontrar. Mas não espere por mim, nem por nós. A gente virou passado no dia em que você me mandou embora. Luciana. Ele releu aquela carta mais de 20 vezes. Cada linha era um soco, cada vírgula uma lágrima engolida por orgulho. E ali, sentado no chão do próprio escritório, Horácio finalmente entendeu que aquele passado nunca quis ser esquecido. Foi até o cofre. Pegou um colar que ela deixara para trás, um relicário antigo, com uma foto miudinha dela jovem, e uma outra metade vazia. Agora ele sabia para quem era aquele espaço. Na manhã seguinte, foi direto ao hospital particular onde tinha os contatos. Pediu um teste de DNA, discretamente, sem chamar a atenção da mídia nem da família, que, aliás, nem sabia de nada. Marcou com Dona Marlene, a cuidadora da menina, e Aurora apareceu, séria, com os olhos fundos e o violino a tiracolo. Parecia que aquele instrumento era uma armadura, um escudo contra o mundo. Durante a coleta, Horácio tentou puxar conversa, mas ela estava fechada. Só respondeu o necessário. E aquilo doeu mais que um não. Porque a indiferença, às vezes, é a vingança mais fria que uma criança pode oferecer. 2 dias depois, o laudo chegou. Positivo. 99,98% de compatibilidade. Horácio não chorou, não sorriu. Ficou em silêncio, como quem recebe uma sentença de vida. Na mesma noite, mandou preparar o quarto que estava fechado há anos, aquele que era para ser da filha que nunca veio. Tire essa mobília antiga, mande vir coisas novas, nada de rosa nem de boneca. Ela é mais Beethoven que Barbie. O governanta arregalou os olhos. O senhor adotou alguém? Ele sorriu de lado. Não, eu só descobri que tenho mais passado do que pensava. Na manhã seguinte voltou à casa de Dona Marlene. Levava consigo uma carta, o colar com o relicário e um pedido. Aurora, se você me permitir o quê? Que eu faça parte da sua vida. Nem que seja só como um velho que errou, mas quer tentar de novo. Aurora ficou quieta, pegou a carta, leu em silêncio, abriu o relicário, viu a foto da mãe. Depois, pela primeira vez, olhou para ele com algo que não era raiva, era dúvida, era medo, mas também era uma pontinha de esperança. Eu posso pensar? Ele assentiu. Pode, e quanto tempo quiser. Eu esperei 10 anos. Esperei você a vida inteira sem saber. Ela apertou o relicário contra o peito e disse, então espera mais um pouquinho, mas não desiste. E ali, naquele instante, Horácio entendeu que reconquistar um coração partido é mais difícil do que construir um império, mas também muito mais valioso. E mal sabia ele que a maior reviravolta ainda estava por vir. No dia seguinte, o mundo de Horácio começou a desmoronar, do lado de fora.
porque por dentro ele já estava em ruínas há muito tempo. Logo pela manhã, a notícia vazou. Milionário envolvido em escândalo de filha fora do casamento. Herdeiros dos Bevilacqua se movimentam contra pai. Guerra familiar começa? Não demorou muito para a sala dele virar um campo de batalha corporativo. Telefone tocando sem parar. Advogados, irmãos, primos, até o gerente do banco pessoal. Todo mundo com a mesma pergunta. Quem é essa menina? E a resposta dele era sempre a mesma. É minha filha. E ponto. Mas no mundo dos ricos, meu filho, o ponto final só vale quando vem com rubrica e selo de cartório. E ali, ninguém queria saber de sentimento. O primeiro a explodir foi Caio, o filho mais velho, criado à base de mordomia e aula de etiqueta. Pai, o senhor enlouqueceu? Vai colocar uma pirralha pobre dentro da nossa história? Não é uma pirralha pobre, é sua irmã. Irmã? A gente nunca nem ouviu falar dessa mulher. A mãe está se revirando no túmulo. A mãe de vocês sabia de tudo. Ele rebateu firme. E aceitou do jeito dela. O erro foi meu, não dela. A sala congelou. O senhor está disposto a jogar fora décadas de reputação por uma menina de rua? Horácio se levantou. Não gritou. Não perdeu a linha. Eu já joguei fora uma vida inteira por reputação. Não cometo o mesmo erro 2 vezes. Os sócios ficaram em pânico. Os advogados pediram cautela. Um deles sugeriu: o senhor pode manter a menina assistida sem expor seu nome. Um fundo de pensão, quem sabe. Discretamente, Horácio o encarou com desprezo. Discretamente foi como eu destruí a mãe dela. Agora vai ser às claras, e com o nome que ela merece. Nessa mesma semana, Aurora foi chamada pela diretora da escola pública onde estudava. Aurora, tem um homem aqui dizendo que quer matricular você numa escola nova, particular. Ela arregalou os olhos. Particular? Diz que é um colégio de música, em tempo integral, com bolsa, transporte e até uniforme de gala. Aurora ficou muda. E o senhor vai aceitar esse presente, menina? Perguntou a diretora curiosa. Ela pensou por um segundo. Eu posso conversar com ele primeiro? E lá foi Horácio, de terno claro, sentado numa cadeira de plástico no corredor da escola, esperando como qualquer outro pai. Quando Aurora se aproximou, ele se levantou com um sorriso. Eu vim oferecer uma oportunidade, mas só se for da sua vontade. Ela o encarou, desconfiada. E se eu disser não? Eu continuo vindo aqui todo sábado, só para te ouvir tocar. Ela mordeu o lábio, baixou os olhos. Depois murmurou. Eu não confio em adulto que promete coisa bonita demais. Horácio assentiu com respeito. Nem eu. Por isso, dessa vez, não vou prometer. Vou fazer. E deixar você ver com seus próprios olhos. Ela ficou calada e disse só uma frase. Se eu for, posso levar meu violino velho? Ele sorriu. Abaixou-se até a altura dela. Esse violino é a coisa mais valiosa que você tem. E se alguém tentar tirar ele de você, vai ter que brigar comigo primeiro. Aurora riu. Pela primeira vez, rindo de verdade. Mas, se o mundo lá fora estava querendo derrubar a ponte entre eles, lá dentro, um laço começava a se firmar. E o que eles ainda não sabiam é que havia alguém do passado, alguém que todos acreditavam morto, prestes a voltar e destruir tudo outra vez. Toda a história que parece arrumada demais. Tá só esperando a hora certa de virar de ponta cabeça. E foi numa tarde abafada de terça-feira que o passado bateu de novo na porta de Horácio. Mas dessa vez não pediu licença. O telefone tocou. Era Dona Marlene, nervosa. Senhor Horácio, precisamos conversar. Agora. Aconteceu algo com a Aurora? Não. Quer dizer, talvez sim. Mas não do jeito que o senhor imagina. 20 minutos depois, Horácio já estava na casinha de sempre, com o carro importado estacionado torto na calçada estreita. Dona Marlene abriu a porta com o rosto pálido. A Aurora tá bem, tá na escola, mas hoje de manhã apareceu uma mulher aqui. Mulher! Disse que era irmã da Luciana e que queria ver a menina. O coração de Horácio congelou. Irmã? Luciana nunca falou de irmã. Pois é,
Mas essa mulher tinha documento, tinha foto das duas juntas. E mais, disse que a Luciana nunca morreu. O tempo parou. O quê? Isso mesmo que o senhor ouviu. Ela disse que Luciana está viva e que a Aurora foi tirada dela à força. O chão se abriu sob os pés do velho. Mas eu vi o atestado, vi o túmulo. Ela disse que tudo foi forjado, que teve ajuda de gente poderosa, que Luciana foi internada contra a vontade e que quando escapou já era tarde demais. Horácio caiu sentado no sofá. O suor escorria na testa. As mãos tremiam. Ela está viva? É o que essa tal de Raquel disse. Raquel Costa. E deixou isso aqui. Dona Marlene entregou um envelope. Dentro, uma foto gasta. Luciana, mais velha, com os olhos cansados, sentada numa cama de hospital. Na parte de trás, uma frase escrita à mão. Se você ainda tem coração, me encontre onde tudo começou. Isso foi ontem, disse Marlene. Hoje de manhã recebi uma ligação anônima. Disseram que vão tentar levar a menina à força se o senhor continuar insistindo nessa guarda. O sangue de Horácio ferveu. Vão tentar sequestrar minha filha? Eu só tô passando o recado. Ele se levantou, pela primeira vez, com os olhos vermelhos de fúria. Ninguém tira essa menina de mim. Ninguém. Mas lá no fundo, uma pergunta começava a ecoar. E se for verdade? E se Luciana nunca tivesse morrido? E se a Aurora tivesse sido arrancada dela, do mesmo jeito que ele se afastou anos atrás? Naquela noite, Horácio foi até o cemitério onde estava o túmulo de Luciana. Mandou abrir. Sim, abrir o túmulo. O funcionário hesitou. Tem certeza, doutor? Isso pode dar processo... mais processo que a minha consciência? Pode abrir. Demorou. O caixão estava lá, mas vazio. Só uma boneca dentro, antiga, costurada à mão. E na boneca, um bilhete. Você matou nossa história, mas eu ainda tô viva. Horácio cambaleou, ajoelhou, e ali, no meio da noite, cercado de lápides, soube que o passado ainda respirava e que talvez Luciana estivesse vindo buscar o que era dela. Tem reencontro que a gente imagina por anos, mas quando acontece, é completamente diferente do que o coração sonhou. 2 dias depois da descoberta no cemitério, Horácio recebeu uma mensagem anônima, um número sem identificação. Só dizia: se quiser respostas, vá até a antiga estação de trem. Hoje, 18 horas, sozinho. Ele ficou parado olhando para a tela como se as palavras fossem armadilhas. E eram. Mas não do tipo que se pisa com o pé, do tipo que se pisa com o passado. Às 17h45, ele já estava lá. A estação abandonada, com janelas estouradas, grafites nas paredes e o cheiro agridoce de ferrugem e tempo. O sol morria no horizonte, pintando o céu com aquele laranja sujo de fim de mundo. Ele entrou, passos lentos, o eco batendo nas paredes feito memória repetida. E então ela apareceu. Luciana, não como ele lembrava, mais magra, cabelos grisalhos, olhar ainda mais intenso, mas machucado, como vidro quebrado que alguém colou de volta com raiva. Ela estava viva, tão viva que doía. Quanto tempo, Horácio? Ele ficou mudo. Vai dizer que não reconheceu. Ele engoliu seco. Eu pensei que você tivesse morta. Ela sorriu de lado, amargo. Foi o que você quis. Sumir com o problema. Me internar com um diagnóstico falso. Mandar dinheiro para calar a boca dos médicos. E depois dizer para a cidade inteira que eu morri de complicação no parto. Não foi assim. Não mente para mim! Ela gritou. A voz ecoou forte, quebrando o silêncio. Eu vi sua assinatura nos papéis. Vi os depósitos. Vi os relatórios falsos. Horácio sentiu o peito queimar. Eu era um covarde. Eu sei. Eu tentei corrigir agora. Corrigir? Ela riu. Mas não era riso de graça. Você acha que botar a menina numa escola chique vai apagar 10 anos de abandono? Eu não sabia que ela existia. Sabia sim. Ela deu um passo à frente. No fundo, sempre soube, mas teve medo de olhar para isso. Ele baixou a cabeça. E por que só agora você apareceu? Luciana hesitou.
Os olhos brilharam de um jeito que misturava raiva com tristeza. Porque eu esperei você me procurar. Todos esses anos, cada aniversário da Aurora, eu achava que você ia bater na porta. Ela respirou fundo. Mas você nunca veio, então agora vim eu. Silêncio. Os dois se olharam por longos segundos, e ali não tinha mais luxo, orgulho, vingança. Só duas almas quebradas que tinham se amado como poucas e se destruído como quase todas. Horácio deu um passo na direção dela. Ela sabe que você está viva? Luciana balançou a cabeça devagar. Não, mas vai saber. Eu vou buscá-la. Ela está feliz, está se reencontrando. Me aceitou, mas eu sou a mãe. Ela me pertence, Horácio. Ela não é posse. Ele ergueu a voz pela primeira vez. Ela é uma vida e merece saber a verdade inteira, não metade. Luciana respirou fundo, encarou ele nos olhos. Então prepara o coração, Horácio, porque essa história ainda vai doer mais. E foi embora, sem olhar para trás. Naquela noite, Aurora sentiu algo estranho. Estava no novo quarto, cercada de livros e partituras, mas o peito parecia apertado. O violino, quando tocou, soou diferente. Como se soubesse que algo muito antigo estava voltando para buscar o que era seu. No dia seguinte, Aurora sentiu o mundo diferente antes mesmo de sair da cama. O céu estava cinza, a casa silenciosa demais, e a sensação de que alguma coisa grande tinha acontecido, mesmo que ninguém tivesse contado ainda. Mas o que ela não sabia era que duas versões da verdade estavam prestes a colidir, e ela era o único motivo das duas existirem. Na escola nova, os professores já notavam. Ela tocava com técnica, sim, mas também com uma dor que não se aprendia em conservatório. O maestro, homem rígido e velho de guerra, comentou em voz baixa: "Essa menina toca como quem sobreviveu a uma tragédia." E não estava errado, não. No fim da aula, ela foi chamada pela diretora. Ao entrar na sala, viu dois rostos conhecidos. Um, já esperado, Horácio, tenso, sentado com as mãos cruzadas. O outro era ela, Luciana, a mulher que povoava os sonhos e lembranças de Aurora sem que ela soubesse o nome. O cheiro, o tom da voz, a presença. E quando os olhos das duas se cruzaram, o mundo pareceu parar de girar. "Filha", disse Luciana, com a voz trêmula. Aurora recuou. "Quem é você?" Luciana deu um passo à frente, os olhos já úmidos. "Eu sou sua mãe." A menina ficou pálida. Olhou para Horácio como quem procura um abrigo num terremoto. "Ela tá dizendo a verdade?" O velho milionário fechou os olhos. Engoliu em seco e respondeu: "Está silêncio." A diretora olhava para os três como se assistisse um capítulo de novela. Mas ali, a dor era real demais para virar entretenimento. "Eu não entendo", murmurou Aurora. "A senhora morreu. Foi o que me contaram. Que a senhora morreu quando eu era bebê." Luciana abaixou a cabeça. "Foi o que quiseram que você acreditasse. Mas eu nunca deixei de procurar. Nunca deixei de te amar. E por que agora? Por que não antes? Porque eu estava doente, internada à força. Quiseram me silenciar, me esconder, e quando consegui fugir, já tinham te tirado de mim." Aurora parecia uma boneca de pano prestes a rasgar por dentro. "E quem me criou? Dona Marlene. Ela sabia?" Luciana assentiu. "Ela cuidou de você por amor, porque sabia que comigo ou sem mim você precisava de um lar." Aurora começou a tremer. "E o senhor?" Virou-se para Horácio. "Sabia de tudo isso?" Ele hesitou. "Não, não tudo. Eu acreditei que sua mãe tinha morrido. E fui covarde demais para ir atrás da verdade. Então por que agora? Por que resolveu aparecer?" Ele olhou nos olhos dela. "Porque te ouvi tocando, e naquele som eu ouvi a vida que perdi. E não podia perder de novo." As lágrimas caíram dos olhos da menina, mas era lágrima silenciosa, densa. Ela se virou para Luciana. Você ainda me ama? Com cada pedaço do que sobrou de mim." Aurora respirou fundo.
pegou o violino da mochila e disse: Eu só sei tocar. É o que eu sei fazer quando tudo me machuca. Então, se vocês quiserem respostas, vão ter que ouvir meu som, porque minha voz hoje é essa. E ali, na sala fria da diretoria, ela levantou o arco, posicionou o instrumento no ombro e começou a tocar. Não era uma música alegre, não era uma música triste, era uma música que sangrava, que contava tudo o que ela não sabia explicar em palavras. Quando terminou, estava em prantos. Luciana caiu de joelhos, chorando baixinho. Horácio, calado, só deixou uma lágrima escorrer. Aurora, então, olhou para os dois. Eu não quero escolher. Eu não quero ser o prêmio de uma culpa antiga. Eu só quero ter paz e continuar tocando. Luciana tentou se aproximar. A gente pode tentar. As três, com calma. Mas ali não havia mais espaço para promessas rápidas. Aurora saiu da sala sozinha, mas deixou os dois ali, presos no som que ela tocou. E naquela melodia havia uma escolha que ainda não tinha sido feita. Aurora passou a noite acordada. O quarto novo, com papel de parede caro e móveis planejados, parecia uma gaiola dourada. Cada canto lembrava mais a solidão do que a conquista. E o violino, deitado ao lado da cama, era o único que parecia entender. Ela olhava para o teto enquanto ouvia, ao longe, os sons abafados de uma discussão na sala. Luciana e Horácio estavam lá embaixo, trocando palavras afiadas como faca de cozinha. Mas Aurora não queria mais ouvir, porque tudo que diziam um do outro era sobre o passado, e ela só queria entender o presente. Na manhã seguinte, ela pegou o violino e foi até o lugar onde tudo começou, a Praça Velha, perto da casa de Dona Marlene. Sentou no mesmo banquinho, descalça, ignorando o tênis caro que tinha ganhado. Fechou os olhos. Tocou. Aos poucos, vizinhos começaram a sair das janelas. O dono da padaria cruzou os braços com o olhar emocionado. A senhora do sobrado ao lado chorou baixinho. Era como se a música da menina colasse os pedaços que todo mundo escondia por dentro. De repente, uma sombra se aproximou. Posso sentar? Era Caio, o filho mais velho de Horácio, o empresário arrogante, o herdeiro que queria abafar tudo. Aurora olhou desconfiada. Por quê? Porque eu ouvi você tocar e acho que nunca ouvi nada igual. Ela não respondeu. Só apertou o violino contra o peito. Eu não vim brigar. Na verdade, vim pedir desculpa. Aurora arqueou a sobrancelha. Você me xingou sem nem me conhecer. É, e foi por medo. Medo de quê? De perder o pai que eu achava que conhecia. Mas, vendo você ali, no palco da escola, tocando daquele jeito, entendi que o que eu tô perdendo é uma chance de aprender algo novo. Ela ainda não parecia convencida, mas não mandou ele embora. Ele tá tentando, sabia? Eu sei, mas às vezes tentar não é suficiente. E a sua mãe tá com o coração em carne viva. E quer você de volta como se pudesse apagar o tempo, mas eu vi seu rosto quando tocou. Você não pertence a um só dos dois. Você é feita da música que saiu do meio da guerra. Aurora mordeu o lábio. Eu tô cansada, Caio. Cansada de ser pedaço de mágoa. Então, seja ponte entre os dois. Talvez você seja a única coisa que eles ainda têm em comum. Ela pensou por um instante. Você fala bonito para quem me chamou de pirralha oportunista. Ele riu, envergonhado. Eu sou um idiota, tá? Mas idiota que aprende. Silêncio. Aurora se levantou. Hoje tem ensaio no conservatório. Quer ver como é uma orquestra quando todo mundo toca junto? Quero, mas só se prometer que vai tocar uma daquelas que faz a gente chorar mesmo sem saber por quê. Ela sorriu de leve. Essas são as que eu mais gosto. Naquela noite, Aurora subiu ao palco pela primeira vez com público. Lotado, luz baixa, coração acelerado. Luciana e Horácio sentaram em fileiras separadas, cada um com a culpa no colo. Mas quando Aurora ergueu o arco e começou a tocar, os olhos dos dois se cruzaram e pela primeira vez não havia ódio, só dor e arrependimento, mas também um fio de esperança.
porque naquela melodia, que parecia chorada nota por nota, os dois ouviram o que nunca conseguiram dizer. E ela, a menina que só queria tocar, agora fazia o passado e o presente dançarem no mesmo compasso. A música acabou, mas o silêncio que veio depois falava mais do que qualquer aplauso. Aurora estava no centro do palco, violino em mãos, suor na testa, olhos molhados. A plateia em pé aplaudia, mas ela não sorria, porque ali, naquele instante, ela entendeu uma coisa que ninguém nunca tinha dito: ser vista machuca, mas ser ignorada mata por dentro. Ela fez uma reverência tímida, saiu pela lateral e correu para o camarim. Trancou a porta. Chorou, como criança, como mulher, como alguém que aos 10 anos já tinha vivido mais perdas que muita gente com o dobro da idade. Do lado de fora, Luciana tentava entrar. Aurora, filha, me escuta! Mas a menina não respondia. Do outro lado do corredor, Horácio observava tudo, parado, sem forças para intervir. Ele sabia, essa batalha agora não era dele, era dela. E ali, encostado na parede fria do teatro, ele se lembrou de quando ainda era jovem e ouviu Luciana tocar pela primeira vez numa praça do centro. Ela tocava de olhos fechados, como se o mundo não existisse. E ele, o arrogante herdeiro do Império Bevilacqua, se apaixonou por ela ali, não pela beleza, não pelo jeito, mas pelo som, pela alma que escapava das cordas. E agora era a filha dos dois que carregava aquilo. Horas depois, no carro, com a cabeça encostada na janela, Aurora murmurou para si mesma: todo mundo me quer por pedaço, ninguém me quer inteira. Do banco da frente, Dona Marlene, que tinha ido ao concerto escondida, ouviu. Virou-se devagar. Você tá errada, menina. Tô? Tá. Você é a única pessoa que ainda pode fazer essa família virar uma. Eu não pedi isso. Eu só queria uma mãe viva e um pai que me ouvisse. Mas em vez disso, ganhei 2 culpas e nenhum abraço. Marlene suspirou. Você não ganhou culpa, Aurora. Ganhou uma chance rara, a de reescrever uma história sem apagar o que veio antes. A menina olhou para ela, cansada. Eu queria sumir, pois some, mas para dentro. Se reencontra aí dentro, minha filha, porque ninguém vai fazer isso por você. Silêncio. No dia seguinte, Aurora não apareceu na escola, nem no ensaio, nem atendeu o telefone. Foi vista pela última vez pegando um ônibus na rodoviária do centro com uma mochila nas costas e o violino no ombro. Luciana entrou em pânico. Horácio mobilizou metade da cidade. A diretora da escola chorava sem parar. Mas foi Dona Marlene quem disse, com uma serenidade dura: ela não fugiu. Ela foi buscar o que todo mundo esqueceu de dar: liberdade. E foi nesse momento que tanto Luciana quanto Horácio entenderam que o amor que sufoca também é uma forma de prisão, e que talvez o maior gesto de amor agora fosse deixar a menina escolher seu próprio caminho, mesmo que esse caminho não incluísse nenhum dos dois. 3 dias se passaram. Nenhum sinal de Aurora, nenhuma ligação, nenhum bilhete, nenhuma pista. Luciana já estava à beira de um colapso. Andava de um lado para o outro, o celular na mão, ligando para hospitais, rodoviárias, abrigos, polícia. Cada vez que alguém dizia, não temos essa informação, ela afundava um pouco mais. Horácio, por outro lado, não gritava, não chorava, mas o silêncio dele gritava mais alto que qualquer desespero. Na noite do 3º dia, ele entrou no quarto da menina que estava intacto, a cama feita. O relicário no criado mudo. O violino, não. O violino tinha ido com ela. Ele se sentou ali, no escuro, e falou sozinho: se eu pudesse voltar no tempo, teria ouvido menos os conselhos da minha família e mais os acordes dela. Mas o tempo não devolve nada, só cobra. Na manhã seguinte, um envelope chegou à casa de Dona Marlene, sem remetente, só o nome: para Luciana e Horácio. Dentro, uma carta, escrita com letra firme, de quem pensou em cada palavra como se fosse nota musical.
Vocês me deram 2 pedaços de uma história que nunca me contaram inteira. Me deram sobrenome, presente, quarto novo, promessa de amor. Mas esqueceram de perguntar o que eu queria. Eu queria tempo, queria espaço, queria não ser só o motivo da dor de vocês. Tô bem, tô segura, tô com gente que não me conhece e por isso me escuta. Preciso me encontrar fora dos olhos de vocês. Não quero ser disputada, quero ser ouvida. Quando eu souber quem sou, volto. Mas, por enquanto, deixem a música me guiar. A Aurora. Luciana leu e desabou. Caiu no chão, abraçada à carta, gritando o nome da filha. Horácio segurou a carta contra o peito como se segurasse a própria alma. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu, mas uma coisa mudou. Eles se calaram juntos, pela primeira vez, do mesmo lado. Dias depois, Horácio convocou uma coletiva de imprensa. Diante das câmeras dos jornalistas sedentos por escândalo, ele falou: "Tenho pouco a dizer, mas direi o que importa. Minha filha fugiu não porque é rebelde, mas porque é livre. E liberdade é tudo o que nunca demos a ela." O silêncio na sala foi absoluto. "Se estiver me assistindo, Aurora, volte quando quiser, ou nunca volte, mas saiba que dessa vez a porta vai estar aberta. E o coração também." Na plateia, um jornalista murmurou: "Nunca vi um Bevilacqua chorar assim." Porque sim, Horácio chorou. Chorou na frente do país inteiro. E não por vergonha, mas por amor. Enquanto isso, em uma cidade pequena no interior, uma menina de 10 anos com o violino no colo assistia ao vídeo num celular emprestado. E pela primeira vez, sorriu de verdade. Não era o sorriso de uma criança feliz. Era o sorriso de quem, finalmente, tinha um nome inteiro, sem precisar carregar o peso dos outros. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para deixar marcas. Fazia quase 2 meses que a Aurora tinha sumido. 2 meses sem uma ligação, uma carta nova, um sinal de fumaça. Luciana acordava toda madrugada, achando que ia encontrar a filha dormindo no sofá. Horácio passou a viver com a televisão desligada, as reuniões adiadas e o telefone no silencioso, como se o mundo lá fora já não importasse tanto. Mas no meio desse vazio, algo começou a mudar. Devagar, sem pressa, como se a vida dissesse: "Calma, ainda tem coisa para acontecer." Luciana começou a frequentar o conservatório. Pedia para ver as partituras da filha. Sentava sozinha no auditório vazio e ficava ali, no escuro, ouvindo as gravações antigas. E chorava. Chorava um choro que lavava, mas não apagava. Horácio, por sua vez, fez algo impensável. Montou uma fundação, chamada Aurora, voltada para meninas em situação de abandono que tivessem talento musical. "Ela é mais do que meu arrependimento", disse ele no discurso de inauguração. "É o que me restou de humano." A imprensa se dividiu. Chamaram de ação de marketing, lavagem emocional, teatro de milionário. Mas ele não deu entrevista, nem justificativa. Porque no fundo ele sabia, quando a gente tenta consertar por fora, o barulho é alto, mas quando tenta consertar por dentro, o mundo cala. Enquanto isso, Aurora vivia em silêncio. A cidade onde estava era pequena, chão de terra, gente simples, cheiro de café passado e rádio ligado o dia inteiro. Ali, ela encontrou o que ninguém ofereceu: espaço, silêncio e tempo. Ficou hospedada na casa de uma professora aposentada que tinha ouvido ela tocar numa feira e ofereceu abrigo sem perguntas. "Você não precisa me contar nada, minha filha. Só toca quando quiser. O resto vem depois." E veio. Aurora começou a ensinar outras crianças. Não cobrava, não dava lição, só mostrava o som. E dizia: "Quando a gente não tem como falar, a música fala por nós." Num desses dias, uma menina pequena, muda de nascença, encostou o ouvido no violino de Aurora e chorou, sem motivo. Ou melhor, por todos os motivos que nunca soube explicar. Foi ali que Aurora entendeu. Não precisava sumir para sempre. Só precisava voltar do seu jeito.
E no dia em que decidiu isso, escreveu 2 cartas. Simples, sem drama. Mãe, eu tô viva. E agora, inteira. Tô pronta para conversar, mas não quero perguntas. Quero escuta. Se conseguir só me ouvir, me encontra naquele lugar onde você e papai se conheceram, no banco da praça, ao pôr do sol. Aurora. A segunda carta era para o pai. Igual. Só mudava o nome. E os 2 receberam ao mesmo tempo. Luciana quase caiu da escada quando viu. Horácio deixou a xícara cair no chão. E naquele mesmo dia, os 2 foram. Separados, mas pela primeira vez, com o coração alinhado. Na praça, o sol se punha devagar, as sombras alongadas, o vento leve. A Aurora já estava lá, violino no colo, olhos serenos. Quando viu os 2 se aproximando, não chorou, não correu, não sorriu, apenas disse: o som que eu vou tocar agora não é para consolar, é para curar. E ali, diante dos 2, ela tocou uma melodia nova, nunca escrita, nunca ensaiada, mas feita com tudo que doeu e tudo que sobrou. E naquela melodia, Luciana e Horácio entenderam que o tempo que perderam não voltaria. Mas o que restava podia ser bonito. Depois daquela tarde na praça, algo mudou. Não de forma grandiosa, não com aplausos nem trilha de filme, mas de um jeito simples, como se o universo, cansado de tanta dor, finalmente soltasse um suspiro. A Aurora decidiu voltar, mas com uma condição: eu não vou morar com nenhum dos 2. Não quero o quarto rosa, nem o violino novo, nem a casa com muro alto. Quero meu tempo e meu espaço. Luciana tentou insistir, mas viu nos olhos da filha que não era birra. Era verdade. Então, onde você vai ficar? Perguntou Horácio com a voz baixa. Na fundação. Com as meninas que também não cabem em lugar nenhum. Vou ensinar música. E vou viver como eu escolher. O silêncio que veio depois foi de aceitação. Difícil, doída, mas necessária. Luciana foi a primeira a abraçá-la. Você é minha filha, mas também é sua. E se ser livre te faz feliz, então vai. Mas não me esquece. A Aurora segurou o rosto dela com carinho. Mãe, esquecer você seria como esquecer o som da minha própria voz. Horácio se aproximou em seguida. Parecia mais velho, mais pequeno, mas, pela primeira vez, mais pai. Eu vou estar lá, na plateia, sempre que você tocar. Mesmo que seja longe, mesmo que seja em Marte. Ela sorriu. Não vai ter camarote, hein? Nem precisa, só preciso te ouvir. Na semana seguinte, a Aurora voltou à fundação, agora como professora. Deu aula para meninas que choravam sem saber por quê, fez crianças com raiva dos pais chorarem pela primeira vez ouvindo Chopin. Ensinou silêncio, ensinou pausa, ensinou que música não é só nota, é tudo que a gente não teve coragem de dizer. E aos poucos, sem precisar levantar bandeira, ela virou símbolo, não por ser filha de milionário, nem por ter uma história trágica, mas por ter escolhido não repetir o ciclo. Luciana começou a frequentar terapia. Escreveu um livro, chamou de Partitura Rasgada. Contava como quase enlouqueceu, tentando consertar o que o mundo quebrou. Mas também contava de como a filha a curou, com uma canção. Horácio vendeu metade das ações da empresa. Deixou os sócios furiosos, mas pela primeira vez sentia paz. Não preciso mais provar nada para ninguém, dizia. O que eu precisava era aprender a ser pai, mesmo que tarde. E um dia, num desses domingos mornos, Aurora organizou um concerto só com as meninas da fundação. No convite escreveu: esse som não é sobre técnica, é sobre sobrevivência. Lotou. No palco, dezenas de meninas com olhos brilhando e mãos nervosas. Aurora, no centro, com seu violino gasto, fechou os olhos e começou. Na plateia, Luciana e Horácio sentaram lado a lado, sem se tocarem, mas dividindo o mesmo silêncio. E naquele momento, ao som daquela orquestra feita de dor e esperança, os 2 entenderam que Aurora não era a continuação da história deles. Ela era um novo começo. A vida seguiu, não como nos contos de fadas, mas como ela é,
cheia de remendos, dias mornos e pequenas vitórias que só quem sofreu sabe reconhecer. Aurora virou referência. A Fundação Aurora, antes uma ideia ambiciosa de redenção de um velho milionário, agora era um refúgio real. Meninas vinham de longe, umas fugidas de casa, outras largadas pelo sistema, todas com histórias atravessadas no peito, e Aurora recebia uma por uma com o mesmo olhar de quem não julga, de quem já foi invisível, de quem aprendeu que música não salva o mundo, mas salva a alma. Luciana, agora mais serena, começou a dar palestras. Falava sobre o silêncio imposto às mulheres, sobre os hospitais que apagam identidades, sobre a maternidade ferida. Mas nunca chorava no palco. Eu já chorei tudo o que tinha para chorar, dizia. Agora só danço com o que sobrou. Horácio virou lenda, não pelo império que construiu, mas pelo império que abriu mão. Nunca fui um homem bom, ele dizia, mas tive uma chance de fazer algo que não fosse sobre mim. E agarrei. Certo dia, a Aurora recebeu uma carta vinda do exterior. Era de uma das meninas que ela tinha ensinado a tocar, agora aprovada numa escola de música em Paris. A carta dizia: "Você me ensinou que o som que eu fazia não era feio, era só triste. E que tristeza também pode ser bonita se a gente souber escutar." Aurora guardou a carta no relicário, ao lado da foto da mãe. E de uma nova foto, ela mesma, rodeada por meninas de violino na mão e orgulho nos olhos. Mas a maior mudança veio num domingo qualquer. A Fundação organizou um concerto aberto, dessa vez não num teatro luxuoso, mas no meio da praça onde tudo começou. No mesmo banco onde Aurora tocava descalça, com o vestido surrado e o violino que parecia cair aos pedaços. Ela subiu ao palco montado com lona e caixas de som emprestadas. O sol começava a cair. O céu estava cor de lembrança. Na plateia, gente simples, crianças, casais e, no fundo, Luciana e Horácio, juntos, de mãos dadas, não como casal, mas como dois sobreviventes que decidiram finalmente ser adultos para a filha que os ensinou a crescer. Aurora pegou o microfone antes de começar. Hoje, eu não vou tocar sozinha. Uma a uma, as meninas da Fundação subiram. Dezenas delas. Umas com o arco tremendo, outras com o olho fechado, buscando coragem. Aurora respirou fundo, olhou para a multidão. Essa música é para quem sobreviveu a vozes que mandavam calar, para quem foi deixado para trás, para quem teve que se encontrar sem mapa, sem nome, sem herança. Fez um gesto e a orquestra começou. Aquela música não era famosa, mas virou, porque contava uma verdade que todo mundo sentia, mas nunca teve coragem de dizer. Quando terminou, o público se levantou, mas não gritou. Ficou em silêncio. Aquele silêncio bonito que só vem depois de algo que realmente tocou. Silêncio de quem foi atravessado por dentro. E ali, no centro do palco, Aurora sorriu. Não um sorriso qualquer, mas aquele que vem quando a alma encontra abrigo. Quando o último acorde ecoou naquela praça, Aurora fechou os olhos e deixou o som morrer devagar. Não porque acabou, mas porque aprendeu que até o silêncio faz parte da música. O público ainda em pé, com os olhos marejados, não aplaudia por costume. Era um aplauso quieto, de gratidão, como quem diz obrigado com as mãos, porque a boca não sabe mais o que falar. Aurora desceu do palco e caminhou até o banco onde, anos atrás, sentava sozinha com seu violino remendado. Agora, ali, sentavam Luciana e Horácio, diferentes, cansados, mas inteiros. Ela parou diante dos dois. Não disse nada, apenas estendeu a mão, primeiro para a mãe, depois para o pai. E eles, sem hesitar, seguraram. Ficaram os três ali, de mãos dadas, nenhum fotógrafo por perto, nenhuma manchete, só a luz do fim da tarde e o som das folhas balançando num vento leve que parecia dizer: agora sim, respira. Porque foi ali, naquele instante simples e impossível de repetir, que aquela história começou de novo, não com pompa, nem com final feliz hollywoodiano, mas com o que a vida tem de mais raro: redenção.
reencontro e renascimento. Aurora não voltou para viver sob o teto dos pais, mas os trouxe para dentro da vida dela, sem prometer eternidade, mas garantindo presença. Luciana voltou a sorrir sem culpa, Horácio a viver sem armadura, e Aurora a tocar não só pelas dores antigas, mas pelos sonhos novos. E se você perguntar hoje quem é essa menina, vão dizer: ah, aquela da música, aquela da fundação, aquela que toca e a gente chora. Mas o que poucos sabem é o que ela carrega por dentro. Ela não é só o som, é a pausa. É a nota fora do compasso que virou beleza. É a melodia feita com a cicatriz dos outros. E o perdão próprio, porque no fundo, meu filho, essa história nunca foi sobre um milionário, nem sobre uma criança pobre. Foi sobre o que a gente faz com o que sobra da dor. E sobre como a música, mesmo sem letra, é capaz de contar tudo o que o coração esconde. Então, se você ouviu até aqui, eu te peço uma coisa. Escuta a sua própria música, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém aplauda. Porque um dia alguém escuta e entende e toca junto. E aí, o que você achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu vovô Rico.